dia, igreja! Paz do Senhor Jesus, tudo bem? Glórias a Deus. Igreja, antes da gente iniciar a mensagem, eu gostaria de agradecer ao grupo de intercessão que tem orado por um acontecimento lá na firma. E também quero aproveitar e pedir para que a igreja continue orando, para que Deus venha abençoar poderosamente. Essa semana aconteceu um incidente lá na fábrica, houve um motivo lá e acabou, um lugar lá acabou pegando fogo, e aí naquela correria lá, naquele período de manutenção, o encarregado do setor acabou se queimando. O fogo pegou na roupa e ele acabou se queimando. A princípio, no primeiro dia, durante o acontecimento, algumas pessoas tinham se machucado, mas, na verdade, só essa pessoa se machucou mais grave, estado gravíssimo, e as outras foi mais por inalar aquela fumaça tóxica, que eu trabalho em fábrica de vidro, então, derivados de petróleo, lubrificantes, próprio vidro derretido que acabou vazando do forno. Então, aquela fumaça tóxica acabou fazendo com que algumas pessoas passassem mal e tivessem que ser socorrido. Pelo que me falaram, é aquela fumaça que queima por dentro. Mas essas já estão bem, isso foi quarta-feira, se eu não me engano. Essas já estão bem, foram liberadas. Mas este nosso encarregado lá do setor, ele teve 70% do corpo queimado. Até eu acabei esquecendo de colocar no grupo de intercessão. Está estável, está bem, porém está em coma induzido por causa das dores, que provavelmente, ele não aguentaria muito tempo acordado por causa das dores. Então, eu peço que a igreja esteja orando, agradeço, porque Deus preservou a vida dele, a vida dos outros, e eu gostaria que a igreja estivesse orando, nas suas orações, apresentar a vida deste nosso encarregado. A gente chama ele de Tola. Então, apresente a vida dele, porque tem filho pequeno e a família está em prantos, saiu para trabalhar e a família teve que ir para um hospital para acompanhar o seu coma induzido. Há dias que ele não vê a própria família e a família só consegue ver ele porque ainda ele está não sei se é CTI ou UTI, mas ele ainda está sem acesso à visita pelo estado que ele está. Então, muito obrigado pelas orações, mas continuemos orando para que Deus faça um milagre por completo. E lá Deus tem trazido para nós, lá no setor, no almoxarifado, Deus tem permitido que todos os dias eu leve uma mensagem, uma palavra, e a gente faz um momento de oração. E na sexta-feira o Senhor me trouxe, nos levou até Ezequiel 37, e onde fala do vale de ossos secos. E aí, lá em Ezequiel, isso foi na oração da sexta-feira, não precisa abrir ainda não. É um testemunho do que Deus fez lá. E aí nessa sexta-feira, eu li toda a passagem de vale de ossos secos, e o pessoal ficou olhando. Eu falei, olha, a gente está limitado agora nas mãos do médico. O que o médico disse, a gente tem que simplesmente aguardar a recuperação dele. Mas a palavra de Deus, que de um vale de ossos sequíssimos, Deus levantou um exército. Então vamos orar. Aí eu falando para eles. E eu fiz uma oração, quem me conhece sabe, eu não costumo fazer esse tipo de oração lá. Mas eu fiz uma oração, e a oração foi de autoridade. E eu falava pela palavra do Senhor. Cérebro, você não vai se deixar dominar pela dor, você que vai dominar a dor. Pele morta, pela palavra do Senhor, eu profetizo, ouve a voz do Senhor. Você pode melhorar, e se você não quiser ouvir a voz do Senhor, sai e dá lugar para um tecido novo, para uma pele nova. E orei com autoridade naquele lugar. Quando eu abri os olhos, o povo estava tudo assim, com essa mesma carinha de vocês.
porque eles não entendem da maneira que nós entendemos. E aí eles falaram, eita, essa oração foi porreta, hein? Rapaz. Eu falei, gente, Deus tem algo muito grande para nós aqui. Então, assim, continue também apresentando as pessoas a qual eu trabalho. Todos os dias, Deus tem levado uma palavra. Não me pergunte como começou. Eu sei que eu estou nesse barco aí. E Deus, eu creio que já fisgou eles. A hora que Deus quiser puxar, já são deles. Amém? Então, continue orando e apresentando. Queridos, já para a gente ir entrando na mensagem, nessa manhã, ao sair de casa, a minha esposa já brigou comigo. E ela ficou brava. Eu não acredito. As camisas não servem mais em você, não tem camisa que serve em você mais. A gente está tendo um problema de sabão em pó lá em casa, sabe? E aí os sabões que a gente tem comprado tem encolhido as minhas roupas. E geralmente é só nessa parte aqui, ó, só nessa região que os botões não fecham. E aí, por esse motivo, e olha que mesmo aquelas marcas mais chiques não tem ajudado muito, sabe? Sabe quando a esposa chama com carinho? Ô, Mô! Ô, Mô! Nem esses daí dessas marcas mais chiques não está resolvendo o meu caso. E aí, eu comecei a fazer uma caminhada, uma dietinha, para poder ajudar o sabão em pó, né? Para ver se dá um resultado. E nessa semana, eu cheguei em casa exatamente no dia do incidente e falei para a esposa, entrei, é perto de casa, eu vou de uniforme. E aí eu saí, peguei a minha máscara de novo, do jeito que eu estava de uniforme, até com bota, bico de ferro, hoje é um outro material, né? E eu peguei e fui fazer uma caminhada, para ver se eu ajudo o sabão em pó. E nessa caminhada, eu fiz 12,5 km andando. 6 quilômetros eu fui, 6 quilômetros eu voltei. Igreja, os meus pés acabaram por causa da bota. Eu estou com uma dor no calcanhar. Eu não me pergunte o que deu na cabeça de bota, mas eu fui. E aí, então, eu rodei esse pouquinho aí e o meu pé esquerdo está bênção purinha, só que é de dor. E eu percebi que quando a gente vai andar muito, acaba doendo os pés quando a gente não está preparado para. Quando a gente não tem o ritmo de fazer uma caminhada, o pouco que a gente anda já se torna muito, já se torna cansativo. Mas eu garanto que eu vou ajudar o sabão em pó. E a mensagem que eu vou trazer nessa manhã, que papai vai falar conosco, ela também fala de caminhada. Ela fala de você superar. Ela fala de amor, ela fala de compaixão. Ela fala de poder de Deus, ela fala de milagre. E ela está em Mateus 14, a partir do verso 13. É muito conhecida essa mensagem, essa passagem, mas o Senhor nos trouxe esta palavra nesta manhã. Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 14, verso 13 em diante. A gente vai ler todo este contexto para a gente ouvir o que Deus quer falar. E diz assim a mensagem do Senhor. O 13. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo-o, o povo seguiu-o a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E, sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhe disse: não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui, senão 5 pães e 2 peixes.
E ele disse: trazei-mos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram 12 pedaços que sobejaram, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Amém. Queridos, quando eu comecei falando aqui na mensagem, eu falei da minha caminhada. Eu falei que eu acabei andando 12 quilômetros e os meus pés doeram. E o que é interessante é que aquele povo está vendo Jesus saindo dali, e eles começam a andar para onde Jesus ia. Jesus estava num barco atravessando o mar da Galileia, e eles estavam indo a pé de cidade em cidade até onde Jesus ia chegar. E o contexto que nós lemos, o princípio diz assim: Jesus, ouvindo isso, retirou-se. Jesus tinha acabado de ficar sabendo da morte de João Batista. Que João Batista? Aquele que anunciava Jesus no deserto, aquele que batizou Jesus nas águas. Este, segundo a Bíblia, primo de Jesus, filho de Isabel, quando Maria vai visitar Isabel, a sua prima, este João. Então Jesus fica entristecido, e Jesus despede da multidão de onde ele estava, e ele se retira. E o que a gente sabe, a gente pode ver na Bíblia, é que todas as vezes onde Jesus estava, havia uma multidão que estava com Jesus. Todas as passagens que nós vemos, os milagres de Jesus no meio das pessoas, há uma multidão com Jesus, e Jesus atendendo aquela multidão. Mas neste dia, Jesus só queria ficar quietinho no canto dele. Jesus queria tirar um momento para que ele viesse a descansar, a pensar naquilo, a talvez ficar no seu momento entristecido por causa de João. Porque João, se a gente ler a narrativa anterior, João foi degolado. É aquela passagem ao qual uma filha pergunta para a mãe um conselho, e o rei Herodes pergunta o que ela quer, pede conselho para a mãe, e pede a cabeça de João Batista numa bandeja, e assim Herodes faz, manda degolar João Batista na prisão, e entrega na bandeja, e a menina leva para sua mãe. Então não foi uma morte comum, não foi uma morte qualquer, foi uma morte muito triste de ficar sabendo. Foi degolado o João, o primo de Jesus. Então, Jesus pega e se retira. Ele só queria ficar quieto. Ele só queria ficar no seu momento. E nós, trazendo para nós, se até mesmo Jesus quer tirar um momento para ficar sozinho, ele, o Pai, quem sabe ele, os amigos mais próximos, no caso os discípulos, quantas vezes nós queremos um momento, quantas vezes nós queremos ficar sozinho, quantas vezes a gente quer ficar no nosso cantinho, quietinho com Jesus, não quer saber do esposo, não quer saber do filho, só queremos o nosso momento. E muitas vezes nós temos que sorrir para não mostrar as nossas lágrimas. Muitas vezes não conseguimos o nosso momento quietinho, e o Senhor nos leva até pessoas que estão sofrendo para a gente orar por essas pessoas. Muitas vezes nós queremos o nosso momento, e o Senhor nos leva a lugares aonde nós não queríamos estar. E com Jesus não foi diferente. Ele pega o barquinho e ele vai para o outro lado. Mas quando ele chega lá, a Bíblia vai dizer que há uma multidão que está
esperando ele. E o que é interessante nessa passagem, ela é muito especial. Se você me perguntar o porquê, talvez eu não saberia te dizer. Só que esta passagem, além da ressurreição de Jesus, é a única passagem que é narrada nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. O único milagre de Jesus que é narrado em 4 evangelhos é essa primeira multiplicação dos 5 pães e 2 peixes. Então ela já começa sendo especial para nós. E Jesus, quando Jesus chega lá, Jesus vê aquela multidão e Jesus se compadece daquela multidão. Tendo compaixão dela, Jesus, ele pega e ele começa a curar os enfermos. E a Bíblia vai dizer que o lugar era um lugar deserto. Era um lugar que era desprovido de tudo aquilo que talvez fosse necessário. Comida, por exemplo. E Jesus, ele começa ali a curar os enfermos, ele começa ali a trazer a solução para os problemas daquelas pessoas. Mas ele só queria ficar no cantinho dele. Mas ele como homem, mas ele sendo Deus, ele olha a necessidade daquele povo, e ele deixa a tristeza dele de lado, e ele ainda coloca um sorriso no rosto, e vai fazer milagres ali no meio daquelas pessoas. Porém, um fato muito interessante é que, segundo historiadores, aquelas pessoas andaram mais ou menos 8 quilômetros. Agora você pensa, era um lugar alto e um lugar deserto. Eu fazendo uma caminhada aqui, é uma pista igual o Ticoatira, foi na Imperador, mas é uma pista reta. Os meus pés já doeram. Agora você pensa, você andar 8 quilômetros em ruas que não tem a tecnologia que nós temos, montes que não tem lugar para poder se apoiar, poder se segurar, mas eles deixam tudo para ir até Jesus. Falando de nós, quantas vezes nós conseguimos nos enfrentar e largar o que estamos fazendo, largar os nossos compromissos, largar aquilo que temos para nós mesmos, para edificar nós mesmos, edificar a carne. Quantas vezes nós largamos ou abrimos mão para poder ir até onde Jesus está, para poder ir até onde Jesus quer nos levar, para poder ir até onde Jesus tem algo para nos entregar. Aquelas pessoas não estavam preocupadas com a distância, elas não sabiam que Jesus ia até ali, mas simplesmente elas vão seguindo Jesus pelo barco, pela água, mas elas vão em terra seguindo Jesus. A hora que Jesus parar, a gente para, mas enquanto Jesus estiver indo, estou eu indo até Jesus. E quantas vezes nós precisamos fazer isso? Quantas vezes nós precisamos abrir mão de algo muito importante para nós, para ir até Jesus, e muitas vezes deixamos de lado, muitas vezes deixamos este momento passar, porque não é Jesus que está precisando de nós mais do que nós a Ele, somos nós quem precisamos de Jesus. É como eu tenho falado lá no serviço, queridos, nós somos pó, nós não somos nada. Olha o nosso companheiro de trabalho, o nosso amigo do trabalho, foi trabalhar e está desacordado há dias. Nós não somos nada, somos nós que precisamos de Jesus. Entrando aonde o Ailton falou, quantas vezes pegamos na Bíblia para falar com Jesus no meio da semana, quantas vezes esperamos Jesus vir até nós para nos entregar algo. Mas aquelas pessoas, elas fazem tudo diferente. Aquelas pessoas, elas vão atrás de Jesus, independente da distância, da dificuldade ou daquilo que eles estavam vivendo no momento. Opa, peraí, sou eu quem preciso ir até lá, sou eu quem preciso ir para a igreja, sou eu quem preciso ir buscar a Deus, sou eu quem preciso ir dobrar os meus joelhos para falar com Ele na minha casa.
Sou eu quem preciso. Então aquele povo vai, eles deixam tudo. Alguns deixam a família em casa, mas vai. Outros precisando de cura. Pensa, alguém com dificuldade para andar, andando porque sabia que era Jesus. E quantas vezes nós, perfeitos diante de Deus, quantas vezes nós podemos andar, podemos pegar uma condução e abrimos mão do momento de estar com Jesus. Nós abrimos mão de estar num culto como esse. Quem sabe de um momento de oração, de uma visita na casa de alguém, um momento para levar o Evangelho, e nós abrimos mão, e a mensagem continua, e aí o povo está lá, Jesus está fazendo os milagres, o povo já se desprendeu de tudo aquilo que era conforto, saíram da zona de conforto e foram até Jesus. Jesus chega lá, Jesus está fazendo os milagres, mas aí chega a parte engraçada da história. Eu imagino os discípulos, Jesus fazendo os milagres, aquela fila indiana, todo mundo querendo falar com Jesus, outros querendo ouvir Jesus. Aí eu imagino os discípulos chegando para Jesus. Jesus, está ficando tarde, a gente está no deserto, não tem nada para dar para essa galera comer. Vamos fazer o seguinte, pega esse pessoal, despede esse pessoal como quem não quer nada, fala assim, ó, eu preciso ir embora, estou no meu momento, está dando a hora da janta, pede para o pessoal ir embora, porque a gente vai passar vergonha. Fala para o pessoal ir embora. E aí é engraçado que no Evangelho de João, essa narrativa fala que Jesus chama Filipe, e Jesus pergunta para Filipe, Filipe, o que é que vamos dar de comer para este povo? Se Jesus perguntasse para mim, eu ia falar, Jesus, lascou, que eu não sei não. A gente está no meio do deserto, quem faz milagre é o Senhor, e o Senhor pergunta para mim o que a gente vai dar, eu não saberia responder, queridos, eu não sei vocês, mas eu não saberia responder para Jesus. E aí Jesus então pergunta, mas o que é que nós temos para oferecer para este povo? E Jesus ouve a resposta deles, olha, a gente não tem nada aqui, senão 5 pães e 2 peixinhos. 2 tubarão? Não, 2 peixinhos. É aqueles de 105 quilos cada um? Não, 2 peixinhos. Os pães lá era aquele de metro, pelo menos. Não, era 5 pães normal para aquela época. E o último versículo que nós lemos vai dizer que os que comeram foram quase 5.000 homens, que foi o verso 21, além das mulheres e criança. Uma coisa que nós sabemos é que naquela época não tinha tecnologia, não tinha avisos, não tinham incentivos, e a gente sabe que naquela época o povo fazia filho, muitos filhos. E segundo historiadores, eram perto de 15.000 pessoas ali naquele deserto, vendo Jesus falar, vendo os milagres de Jesus, quase 15.000 pessoas, pouco para mais, pouco para menos, eu não sei. Mas o que eu sei, o que eu tenho certeza, e todos sabem disso, 5 pães e 2 peixinhos é impossível de alimentar aquela galera. E a narrativa do texto vai dizer que Jesus fala assim, olha, pega esses pães aí desse rapaz aí, desse menino, você pega esses 2 peixinhos e você traz para mim. E eles pegam e levam até Jesus, fala assim, ó, dá aqui esse cestinho aí,
com esses pães e peixes e levam até Jesus. E Jesus pega na mão, e Jesus ele eleva os olhos aos céus. Jesus dá graça, e ele reparte aquele pão. Ele pega o peixe, ele reparte o peixe, e ele dá na mão dos discípulos. Em um dos textos desses 4 evangelhos, a Bíblia vai dizer que Jesus pede para que eles se assentem, pede para os discípulos pedirem para o povo se assentarem de 50 e 100. Pegava um punhado de 50, um punhado de 100, se assentava naquela grama, naquela erva ou naquela relva, um lugar até que aconchegante para se assentar. Agora você pensa 15.000 pessoas se assentando e os discípulos, os 12 discípulos, tentando guiar para o povo assentar. Pensa em 15.000 pessoas, olha a quantidade que nós temos. Aqui seria fácil, aqui é fácil. Mas se eu tirar o microfone aqui, eu já teria que elevar a minha voz. Aí pensa os discípulos gritando, se assentem em grupos 50 e 100, até findar as 15.000 pessoas. E aquelas pessoas, elas vão se assentando. Então os discípulos pegam das mãos de Jesus, repartido o pão e os peixes, e aí é onde acontece o milagre. O que é interessante nesta passagem é que Jesus, ele primeiro abençoa. Jesus não ora, Pai, multiplica, Pai, faz algum milagre, porque Jesus já sabia o que iria acontecer e como iria fazer. Jesus pega e coloca na mão dos discípulos aquele pão dividido e aquele peixe dividido. E aí é onde começa o milagre. Aqueles discípulos, eles têm nas mãos metade do pão. Eles têm nas mãos metade do peixe. E eles começam a dividir. Lembra daquele milagre da botija de azeite? Que a viúva com os seus 2 filhos não tinha como pagar as suas contas, aí chega o profeta e fala, olha, pega vasos emprestados, não poucos. E aí aquela viúva pede para os filhos ir pegar vasos, os filhos pegam, e quando a vizinhança fala, não tem mais vaso, aí eles fecham a porta e começa o milagre do azeite naquela botija. Só que o que é interessante é que o azeite está dentro da botija. E a botija vira, enche um vaso e volta. A botija vira, enche outro vaso e volta. Então não se vê o azeite que está ali dentro. O azeite simplesmente cai. Mas quando você está com alguma coisa na sua mão e você olha uma multidão para alimentar, agora estou falando dos discípulos, metade de um pão na mão, outro com metade do outro pão, e olha na mão assim e fala, espera aí, eu estou com metade do pão. Meu Deus, Jesus deve estar cansado. Imagina os discípulos pensando, Jesus deve estar cansado, porque eu estou com metade do pão. A minha primeira turminha aqui tem 50. Como eu vou partir o pão? Agora não é mais azeite que sai de dentro de uma botija. Agora é um pão que todo mundo está olhando para ele. E aí os discípulos começam a pegar o pão. E começam a partir o pão. Segura, nós já fizemos ceia aqui com pão. A gente tirando o nosso pedaço. Isso é sensacional. E aí os discípulos pegam o pão e tiram um pedaço do pão. O pão está na mão, aperta, tira um pedaço e dá para um. Quando ele olha, talvez aquele pedaço que ele tirou, ele olha assim e fala, ué, o pedaço parece que voltou. Aí ele pega mais um pedaço, tira um outro pedaço e entrega para outro. Tira um outro pedaço e entrega para outro.
porque o pão agora está visível. Talvez 5, 6 pedacinhos já ia acabar. Então o pão está na mão aqui, aí ele tira um e coloca e dá para outro, tira um outro pedaço e dá para outro, e ele vai olhando aquele pão, não vai acabando, e ele tira um e vai dando para outro. Acabou uma turma de 50, o outro acabou uma turma de 100, e aquele pão e aquele peixe vai multiplicando. Na mão de Jesus, não, agora é na mão dos discípulos, e os discípulos vão pegando aquele pão e aquele peixe, e vai servindo todo mundo, vai servindo um povo, vai servindo outro povo, até terminar todos, e a Bíblia vai dizer que todos eles ficam saciados, ficam fartos, a ponto de sobrar aquilo que tem. E o que eu quero trazer nesta manhã para minha e para a sua vida, é que Jesus, ele pega e ele abençoa aquilo que foi colocado na mão dele. E eu pergunto para mim e para você nesta manhã, o que você tem colocado na mão de Deus? Você tem colocado na mão de Jesus? Você tem colocado a tua família na mão de Jesus? Você tem colocado o seu casamento na mão de Jesus? Tem colocado os seus filhos na mão de Jesus? Porque a coisa que Jesus fala é: traz para mim. Jesus não fala o que ele vai fazer. Jesus simplesmente fala: traz para mim, porque eu sei a solução. Nós temos uma oportunidade todos os dias de entregar para Jesus o nosso dia, entregar para Jesus a nossa manhã, a nossa família, a nossa finança. Nós temos oportunidade de entregar o nosso trabalho, nós temos oportunidade de entregar a nossa igreja, a nossa comunidade, e nós temos colocado diante de Jesus, nós temos levado até Jesus. Jesus está nos perguntando nesta manhã, assim como ele fez com Felipe: Felipe, como nós vamos alimentar este povo? Queridos, nós vivemos em um momento em que tudo está passando tão rápido. Quando a gente vê, já vamos chegar agora no mês que vem, já é final de ano, já está se encerrando o ano. Pensa lá atrás, lá no ano passado. Acredito que muitos de nós temos aquele negócio: não, o ano que vem eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e nós não conseguimos fazer, e os dias estão passando muito rápido. Até mesmo isso é bom, além de estarmos mais próximos da volta de Jesus, a Bíblia fala que nos últimos dias os dias se encurtariam, e eu costumo falar que 24 horas não rende mais 24 horas, muitos podem provar isso. Não dá tempo da gente fazer tudo aquilo que a gente programa. Queridos, estamos entregando nas mãos de Deus aquilo que Deus quer que entreguemos para Ele? Ou será que nós estamos retendo nas nossas mãos, achando que nós vamos trazer a solução? Quem sabe nos nossos problemas nós temos 5 pães e 2 peixes, mas não é nem um pouquinho do problema que nós temos, e não dá para resolver. Mas quando a gente coloca nas mãos de Jesus, Jesus está dizendo nesta manhã: traz para mim, porque eu tenho a solução. Traz o teu problema para mim, porque eu sei como resolver. Traz na minha mão, porque eu posso multiplicar o pouquinho que você tem. Jesus está nos convidando nesta manhã a entregar para Ele aquilo que nós achamos que está no nosso controle, aquilo que nós achamos que nós vamos conseguir resolver sozinho, aquilo que nós achamos que à nossa vista está tudo bem. Jesus está nos convidando nesta manhã: traz as tuas orações para mim, porque eu ouço e sou eu quem respondo. Jesus está falando nesta manhã: traz para mim o teu coração, porque eu sondo ele, e sou eu que sei se tem algum caminho mau ou não. Jesus está nos convidando nesta manhã
a estarmos aqui não somente para mais um culto, estou indo lá para bater o ponto, estou indo lá porque se eu não for alguém vai reparar. Não, Jesus está falando, vem aqui de manhã, mas traz para mim o teu culto, oferece o teu culto racional para mim. Jesus está nos convidando nesta manhã a não sermos mais um no meio da multidão. Aquele povo foi, andou o que andou, caminhou o que caminhou, enfrentou o que enfrentou, mas porque muitos deles queriam só o que Jesus tinha para oferecer. Não queria quem estava oferecendo, não queria saber de quem estava fazendo, só queria ter aquilo que Jesus poderia dar. E nós temos a oportunidade de ter uma vida maravilhosa com Jesus, de ter uma vida diferente com Jesus, de ter uma vida exemplar para a vida das pessoas aí fora. As pessoas olham para nós e elas enxergam algo diferente, e muitas vezes nós não conseguimos enxergar isso. Então Jesus está perguntando nesta manhã: e aí? Vai segurar na sua mão até quando? Vai correr atrás de soluções que não são firmes até quando? É mês a mês, vivendo aquele mesmo problema. Mas se eu for até Jesus, o que é que Jesus pode fazer? Eu sou tão falho, eu sou tão pequeno, eu gostaria de ser melhor, mas eu não consigo. Olha o que Paulo fala: o mal que eu não quero fazer, este eu faço, mas o bem que eu gostaria de fazer, eu não consigo fazer. E nós estamos em uma manhã como essa, uma oportunidade como essa, enquanto o meu colega de trabalho está adormecido no hospital, sem ver família, sem se alimentar, sem estar no trabalho, nós estamos aqui para oferecer a Deus um culto racional, um culto em que nós não precisamos de quem está do nosso lado para nos incentivar, não precisamos do louvor para ter um coração quebrantado. Pelo contrário, nós deveríamos trazer das nossas casas o nosso louvor a Deus, trazer dos nossos lares a nossa adoração a Deus, trazer da nossa família para Deus o nosso melhor. E aí parece que muitas vezes nós estamos fazendo no automático, nós estamos vivendo no automático. Aonde você vai? Vou trabalhar, depois eu volto, faço uma janta, acaba um dia, e no dia seguinte a mesma coisa, e no outro, e no final de semana, final de semana tem um culto, mas acaba meio-dia, 1h eu já estou aqui, já vou marcar compromisso para 1h10. Queridos, nós sabemos que Deus vai mudar a nossa história, e Deus quer nos levar a um outro nível, a um outro patamar. Deus já vem falando conosco muito tempo. E nós, para Deus, estamos trazendo para Deus aquilo que podemos trazer para Ele. Nós estamos oferecendo aquilo que nós podemos oferecer para Ele. Será que nós estamos cultuando Deus como Ele é? Ou estamos cultuando a Deus pelo que Ele pode fazer? Eu já tive esse pensamento, igreja. Eu já fui assim. Eu já fui para a igreja atrás daquilo que Deus podia fazer. Mas aí o Senhor vai mudando o nosso pensamento. E quando a gente começa a buscar a Deus por aquilo que Ele é, as coisas que Ele pode fazer, elas acompanham. Eu tenho contado testemunhos para vocês que eu não consigo entender como Deus enxerga graça em mim e me abençoa. Já contei testemunho da lata de leite, que minha tia bateu na porta. Ei, vamos lá comprar o leite do seu filho. Eu falei, mas como a senhora sabe que o leite do meu filhote acabou? Ela falou, eu não sei, eu só sei que você precisa do leite. Vamos lá. Só que naquele dia, é até dolorido falar, mas naquele dia,
Eu me assentei no sofá e eu falei, Deus, eu estou entregando nas tuas mãos. Eu estou trazendo para o Senhor. O meu filho precisa de uma lata de leite. E Deus, na mesma hora, enviou a lata de leite. Queridos, é isso que Deus está trazendo para nós nesta manhã. Traz para as minhas mãos. Coloca nas minhas mãos, porque eu sei como fazer. Coloca o teu trabalho nas minhas mãos, porque eu sei como resolver. Coloca o teu patrão nas minhas mãos, porque eu sei como trabalhar. Coloca a tua família, aquela que você olha e você fala, esse não tem jeito. Como pode, eu nem imagino este meu parente, este meu irmão, este meu primo te servindo, Jesus. Eu nem imagino o Senhor trabalhando na vida dele. E Jesus está falando nesta manhã, traz para mim porque eu sei como quebrantar, traz para mim porque eu sei como tratar, traz para mim porque eu sei como tirar o alcoolismo, traz para mim porque o cigarro eu tiro a hora que eu quero, traz para mim porque as drogas, se eu determinar, nunca mais ela vai chegar na tua casa, traz para mim porque eu tenho o que você precisa. Jesus está falando nesta manhã, traz para mim a tua doença porque eu sou a cura. Traz para mim, coloca nas minhas mãos, porque quando eu colocar nas tuas mãos, o milagre vai sair das tuas mãos. Jesus, Ele quer fazer mais e muito mais nas nossas vidas, mas nós muitas vezes somos o próprio impedimento, nós muitas vezes não acreditamos naquilo que o Senhor pode fazer através de nós, mas é tão pouco, Jesus, o que eu tenho. Queridos, quando eu noivei, foi um milagre de Deus tremendo. Convidamos algumas pessoas da igreja, era a igreja grande, 300, 400 membros, e a gente convidou por convidar. A gente costumava no final do culto, ser o primeiro a fugir da igreja. Não me pergunte por quê. Acabava o culto, a gente saía igual uma bala, entrava no carro, ônibus, o que fosse, e ir embora para casa. Então a gente convidou algumas pessoas, e naquele dia a gente não se preparou para tudo isso de pessoas, mas tinha em média 150 pessoas na casa da minha sogrinha, e tinha uma caixa de isopor cheia de salgado. Eu acho que minha esposa lembra disso. E aquele salgado lá, abria a tampa, servia, o povo servia, fechava a tampa. E eu, Jesus, não vai dar esse salgado, Jesus. 150 pessoas. Só que era pouco salgado. Queridos, no final, sobrou muito salgado e serviu a todos. Cada vez que fechava e abria, aparecia mais salgado lá, mais salgadinho. Queridos, eu não sei o que Deus fez, mas o nosso noivado estava nas mãos do Senhor. Nós colocamos o nosso noivado nas mãos do Senhor e Ele cuidou de tudo. Então, quando a gente coloca nas mãos do Senhor aquilo que nós não conseguimos resolver, aquilo que nós não sabemos como resolver, e ainda mais aquilo que nós temos, ainda que seja pouco, Jesus está dizendo para mim e para você nesta manhã, eu sei como fazer na sua vida, eu sei como tratar a doença, eu sei como tratar o seu familiar. Jesus está batendo nessa tecla nesta manhã, eu sei como tratar dos teus, eu sei como operar o milagre, e Jesus não se levanta nesta mensagem, nesta passagem, Jesus não se levanta para ir servir, mas Ele abençoa o pão, parte o pão e devolve para os discípulos. Agora são os discípulos que saem para fazer o milagre que Jesus abençoa.
Queridos, quando eu e você colocarmos na mão do Senhor aquilo que só Ele pode resolver, Jesus está dizendo: vou eu devolver para você em forma de milagre, e você vai sair por aí e vai mostrar o milagre que eu fiz na sua vida, e pessoas vão ser impactadas com o milagre. Jesus está dizendo nesta manhã que aquilo que nós trouxermos para Ele, finança, família, emprego, promoção, faculdade, casa, carro, eu não sei, Jesus está dizendo nesta manhã que Ele vai colocar na sua mão de volta, mas agora está abençoado, e o que está abençoado por Jesus se multiplica, e você vai ter para oferecer para as pessoas que estão esperando Deus agir na vida delas. É isso que Jesus está trazendo para nós nesta manhã. Jesus não se importa com o que os discípulos estão pensando. Como eu brinquei aqui, imagine os discípulos olhando aquela multidão. A gente sabe que Jesus passou 3 anos ensinando os discípulos, e lá no Getsemane, na última oração, Pedro tira da bainha a sua espadinha e dá na orelha lá do soldado. 3 anos com Jesus e não entendeu nada do propósito com Jesus. E a gente sabe disso. E os discípulos estavam ali. Imagine, 3 anos, não entendeu? Imagine ainda há pouco tempo com Jesus. Primeira multiplicação. Como que eu vou dividir esse pão aqui para esse povo? Jesus, sei não, hein? Jesus não quer saber da sua opinião. Jesus, ele não precisa do seu achismo. Jesus não precisa do que eu penso, se é possível ou se não é, se as minhas condições financeiras dá ou se as minhas condições financeiras não dá. Jesus não quer saber se eu tenho carro para ir ou se eu não tenho carro para ir. Jesus está falando: eu vou abençoar quando você colocar na minha mão, e quando eu te devolver abençoado, vai se multiplicar na sua mão. É isso que Jesus está nos falando nesta manhã. Então não perca a oportunidade, traz para Jesus, traz para Jesus, traz para Jesus, porque nós nos limitamos, e foi o que eu fiz naquela sexta-feira. Eu falei: gente, a gente se limitou aqui para orar pela vida do nosso colega de trabalho. Nós nos limitamos àquilo que o médico disse. Nós nos limitamos a estar aqui, ele está lá numa CTI, numa UTI de tratamento. Mas o nosso Deus, esse que nós estamos todo dia orando e ouvindo uma mensagem dele, ele pode entrar lá e ele pode curar, e ele pode tirar do coma induzido e colocar uma pele nova aonde for para ter dor. E eu tenho certeza que eles estão começando a entender. E o que eu quero dizer sobre este testemunho é que eu tenho colocado nas mãos de Deus aquela minha galerinha, os meus meninos, como eu brinco. Eu tenho colocado, eu sou o único terceirizado que trabalha dentro do almoxarifado. E Deus tem me colocado para levar o evangelho dele lá. E eu tenho falado: Senhor, o dia que eu falei isso, eles ficaram meio assim sem entender. Porque na sexta-feira que o avião da Marília Mendonça caiu, eu trouxe uma mensagem que é aquela que diz assim: é melhor estar em um enterro do que estar em uma festa. E quando chegou na segunda-feira, aí o Senhor falou conosco, chegou na segunda-feira, 2 pessoas chegam até mim e falaram: Silas, quando você falou daquela mensagem de manhã, eu confesso que eu fiquei meio sem entender, mas eu entendi que para uma reflexão de vida, a gente vem de uma situação triste, a gente para pensar o quanto a gente é pouco, a gente é nada. Mas quando aconteceu aquilo, eu lembrei na hora da mensagem, eu lembrei da mensagem que você trouxe na sexta-feira de manhã. E foi exatamente isso que aconteceu. 2 pessoas chegaram e falaram isso para mim: Silas,
eu lembrei na hora, quando eu vi o acidente do avião, porque estava falando de morte. Queridos, eu tenho colocado todas as manhãs, Jesus, o que o Senhor quer falar conosco hoje? Às vezes Deus não deu nada ainda, mas quando eu coloco os pés lá, o Senhor me traz uma passagem e uma mensagem em cima daquilo. E Deus tem falado aos corações daquelas pessoas, porque eu tenho colocado nas mãos de Jesus aquela equipe que eu trabalho. E eu te convido nesta manhã a fazer prova com Deus, a colocar na mão de Jesus aquilo que você olha, você quer uma solução, mas você não sabe nem como fazer. E muitas vezes você sabe, a gente pode enganar a todos com o nosso sorriso, mas o nosso coração, quem sonda ele é Deus. E muitas vezes, você olha e você fala, isso daí não tem solução. Eu não consigo enxergar como. Mas quando alguém fala com você sobre esse assunto, você fala assim, Deus vai fazer alguma coisa. Mas você mesmo não crê. Então eu quero convidar você que nos assiste de casa, nós que estamos aqui, faz prova com Deus. E eu tenho certeza que quando Deus responder aquilo que só você e Deus sabe, o que você está precisando, quando Deus responder e devolver na sua mão, com uma bandeira de vitória, você vai entender que se você tivesse feito isso antes, você já estaria desfrutando da sua vitória, muito antes dos dias de hoje. Querido, Jesus não se preocupa com o que os discípulos estavam achando, Jesus não se preocupa com o que as pessoas iam pensar. Imagine aquelas pessoas olhando para Jesus com aqueles pães, partindo os pães. Isso daí é óbvio, não dá para alimentar a multidão. E nós muitas vezes dentro da casa, conhecendo a palavra, conhecendo o evangelho, nós não reconhecemos, nós não enxergamos o milagre que Deus pode fazer através das nossas mãos. E sabe o que Ele faz conosco hoje? Ele nos deu mais uma oportunidade de acreditar e de crer. Ele nos dá mais uma oportunidade de entregar para Ele, para que Ele abençoe aquilo que nós não enxergamos a solução. Nós não vemos a solução. Ele nos convida hoje a entregar para Ele resolver. E saiba de uma coisa, Jesus estava em um momento de dor, em um momento de luto, mas Ele não se importa. Ele se importa mais com as pessoas do que com Ele mesmo. E muitas vezes nós paramos para pensar o quanto Jesus nos ama, o quanto Deus nos ama, porque estamos aqui nesta manhã, e essa semana foi difícil para nós. Houve guerra espiritual para que a morte não chegasse até nós. E é por isso que estamos aqui. E Jesus nos convida esta manhã a fazer prova dEle, colocar nas mãos dEle. Só que existe uma coisa. Quando nós colocamos na mão do Senhor alguma coisa, geralmente, eu vou usar como exemplo eu e minha esposa. Se a gente está numa situação difícil, se a gente brigou ou tem brigado, vou citar um exemplo. A gente brigou, está brigando muito, aí eu falo, Jesus, estou colocando nas tuas mãos. Aí na primeira oportunidade, eu estou lá, Jesus me abençoa, Jesus me dá paciência, Jesus, essa minha esposa não é fácil não, Jesus, ai, eu não vou falar nada, eu vou ficar quieto. Aí na primeira oportunidade, que ela me irritar de algum jeito, e eu falar, poxa vida, mas eu já falei isso, eu já falei aquilo. Você sabe o que eu estou fazendo?
Eu estou tirando da mão de Jesus e estou pegando para mim de novo. E não é isso que Jesus quer que nós façamos. Deixar é como se eu pegar o meu filho. Nós fazemos isso todas as manhãs. E deixamos na salinha lá em cima. Eu não subi em nenhum momento para ver o que está acontecendo lá. Se ele comeu, se não comeu, se está sendo bem tratado ou não, embora eu sei que está. Mas está na mão delas agora. Agora ele está lá. Depois que elas me devolverem, aí volta para nós abençoado. Porque a nossa igreja tem feito isso com os nossos filhos. Do nada, papai, eu aprendi lá na igreja isso, isso e isso. Papai, não pode fazer isso porque Deus não se agrada. Filhinho não, né, filhote. Meu filhote, meu amor, onde você aprendeu isso? Na escolinha da igreja. Então isso que nós fazemos todo domingo com o nosso filho. E nós estamos vendo as pessoas com quem nós estamos deixando. Agora, porque Jesus não vemos com os nossos olhos, nós agimos com incredulidade quando não colocamos na mão dele, para que ele cuide e traga uma solução para aquilo que não temos. Não temos condições de solucionar. Coloca nas mãos de Jesus nesta manhã, porque eu tenho certeza que ele tem a resposta para o que você precisa. Mas é colocar e deixar. Vai passar o vento, o mar vai ficar bravo, mas está na mão de Jesus. Você vai precisar andar 8 quilômetros se precisar, mas não anda de bota não, que deu ruim, viu? Não anda não. Coloca um tênis, se possível, de caminhada para ajudar. Mas coloca e deixa, porque o resultado é certo na minha e na sua vida. Não importa o que os seus olhos estão dizendo, não importa a situação, a política, as finanças, não importa. Coloca na mão de Jesus, porque a solução está nas mãos dele. E para a gente estar encerrando nossa mensagem, e comeram todos e saciaram-se e levantaram dos pedaços que sobejaram ou sobraram 12 cestos cheios. Eu só tenho uma coisa a mais para falar para você. Pela palavra de Deus, com a autoridade na palavra de Deus que nós lemos. Quando você coloca nas mãos de Jesus para resolver, e quando você colocar nas mãos de Jesus, não buscando o que Ele pode, mas sim o que Ele é para nós, se prepara, porque vai sobrar na sua vida. Se prepara, porque você vai ter testemunho para contar. Se prepara, porque Ele não vai devolver na tua mão só aquilo que você pediu. Vai vir muito mais, porque Ele é Deus de fazer muito mais do que a nossa mente imagina. Ele é Deus de nos levar mais longe do que onde queríamos chegar. Ele é o que abre porta e ninguém fecha, fecha ninguém abre. Ele é o começo, o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele é o início de tudo e Ele também é o fim. Então, queridos, quando você colocar na mão do Senhor e deixar e confiar, saiba de uma coisa, você vai ter para dar e oferecer para as pessoas. Não sei se é testemunho, se é finança, não sei se é um lugar para morar. Eu sei que Deus vai mudar a história de gente aqui, porque nesta manhã o Senhor falou comigo e falou com você, e a oportunidade está sendo nos dada. Coloca nas mãos de Jesus, porque Ele vai fazer o impossível a meu e a seu favor. Não importa, não importa, não importa o que estão dizendo. Jesus está dizendo, eu posso e eu vou fazer se você deixar nas minhas mãos. Amém? Glórias a Deus. E eu quero fazer uma oração. Banda me abandonou. Banda, pode subir lá? Eu quero fazer uma oração em prol desta palavra.
De repente não foi aquilo que você imaginou ouvir nesta manhã. É tão bom quando o Senhor fala para nós, ó, estou eu te dando. Mas quando o Senhor fala, traz para mim, é mais difícil, é muito difícil. Eu quero fazer uma oração nesta manhã, e já passar para a banda. E essa oração é exatamente para que nós consigamos nos enfrentar e nos vencer. Porque quando a gente fala de mundo espiritual, a carne ela é muito forte contra o espírito, quando nós alimentamos mais do que o espírito. Então que nesta manhã toda barreira que está impedindo nós de colocar nas mãos do Senhor, caia por terra. Senhor, nesta manhã, Pai, eu quero, Senhor, em cima, baseado na Tua Palavra, com autoridade na Tua Palavra, eu quero, Senhor, nesta manhã pedir para o Senhor mesmo, Jesus, tirar e arrancar toda barreira, todo impedimento, Senhor amado, deste projeto e propósito que temos vontade de colocar, Senhor, nas Tuas mãos, o nosso problema, Senhor amado, colocar nas Tuas mãos aquilo, Senhor, que queremos uma solução, mas os nossos olhos não deixam enxergar, Pai. Mas, Senhor, há um impedimento muito grande. Muitas vezes achamos que o nosso salário dá, o nosso jeito dá, da nossa maneira dá, mas ela não dá, Senhor. Então queremos colocar nas Tuas mãos, assim como eu, Senhor amado, deixei o meu filho na salinha, para que o Senhor cuidasse. Eu quero, Senhor amado, te pedir que nós possamos colocar nas Tuas mãos, Senhor amado, e não tirar dela mais, até que o Senhor nos devolva e nos devolva multiplicado, Senhor amado. Queremos colocar a nossa finança, o nosso trabalho, Senhor amado, queremos colocar os nossos clientes, os nossos candidatos, Senhor amado, queremos colocar a nossa empresa, o nosso patrão, a nossa família, Senhor amado, queremos colocar os nossos filhos nas Tuas mãos, queremos colocar o nosso culto racional nas nossas mãos, Senhor amado, para que não cheguemos vazio aqui para Te oferecer o melhor. Senhor, queremos colocar, Senhor, o nosso melhor em Ti. Queremos colocar nas Tuas mãos, Jesus, tudo aquilo que precisamos, mas as barreiras não deixam. Então tira as barreiras, Senhor amado, com as Tuas mãos. Tira, Senhor, do nosso coração toda incredulidade, Senhor amado, porque nas Tuas mãos é melhor. Tira, Senhor amado, do nosso coração todo achismo, porque o Teu achar é melhor, o Teu saber é melhor. Tira das nossas mãos, Senhor amado, e, Senhor amado, deixa somente nas Tuas, Pai, porque acreditamos, Senhor amado, porque a Tua palavra falou hoje, Jesus, que nas Tuas mãos é melhor, Jesus, nas Tuas mãos está resultado, Jesus, nas Tuas mãos é possível, Jesus. Ah, Papai, a Tua palavra nos diz em Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível, mas na nossa mão não dá, Jesus. Então colocamos nas Tuas mãos hoje, Senhor, e vamos esperar com paciência, Senhor amado, para que o Senhor venha fazer o melhor em nós, por nós e para nós, porque tudo é Teu, tudo é para Ti e tudo é por Ti, Jesus. E quem gostou, uma salva de palmas para o Senhor. Glórias a Deus.